Olá rapaziada, hoje vamos falar do filme da Barbie. Sim, é verdade, vejam só ao ponto a que chegamos, mas acreditem que no meio de todo aquele vómito cor-de-rosa está um filme incrível, repleto de referências cristãs, uma espécie de odisseia moderna anti-woke. E é por tudo isto que eu digo que o filme da Barbie é secretamente conservador. Come on, Barbie, let's go party. Bem, depois de tanta conversa e comentários que eu ouvi relativamente a este filme, que era woke, anti-homem, a personificação cinematográfica de uma feminista de cabelo azul, depois de ver o Ben Shapiro colocar uma review super crítica, quase tão longa como o filme, onde literalmente pega fogo a Barbies, eu pensei, é impossível ser tão mau quanto dizem. Isto só pode ser um viés de confirmação. E decidi ir ver. Quem me conhece sabe que eu odeio trailers, odeio spoilers, então eu não sabia bem o que esperar para além desses comentários. E quando o filme começou, o que inicialmente me pareceu tão mau, ou pior do que todas essas reviews descreviam, de repente começou a dar-me aquelas sensações de Black Mirror, sabem? Do género, algo não está certo aqui. E permitam-me o meu viés de confirmação, quando o filme chegou ao fim, e o fim é particularmente relevante, tornou-se o melhor filme conservador dos últimos anos. Eu juro que não estou a brincar. Quando eu mandei mensagem ao Pedro e ao Rodrigo, aqui do Zuga, a partilhar a minha opinião, eles ligaram-me a perguntar se eu estava bêbado ou se alguém tinha roubado o meu telemóvel. Mas ouçam, porque a minha tese tem mérito. O filme da Barbie começa com uma homenagem ao filme Odisseia no Espaço, onde miúdas estão a brincar com bonecas bebés. A narradora começa por dizer que, antes da Barbie, essas eram as únicas bonecas com que as meninas podiam brincar. Ou seja, só podiam brincar a ser mães. Mas de repente, uma Barbie gigante aparece na cena, que segundo o filme é um dos maiores símbolos e ícones do feminismo. E o que é que acontece? As miúdas começam a matar os seus bebés. Os bonecos, claro. Mas as miúdas começam a matar os seus bebés. Eu sei, malta, isto parece um bocado mau, mas pensem comigo. Vocês conseguiam descrever o feminismo de uma melhor forma que esta? Não, pois não. O primeiro mundo a que somos apresentados é a Barbie Land, esta utopia feminista onde as Barbies controlam absolutamente tudo. A presidenta é uma Barbie, as juízas do Supremo são Barbies, os médicos são Barbies, as vencedoras de todos os prémios nobres são Barbies, todas têm casas magníficas e a vida é simplesmente perfeita como numa casa de bonecas. Para todos, menos para os Ken. Os Ken são tipo esta subclasse de simples. Ninguém sabe onde é que eles vivem, eles só existem para as Barbies e não fazem absolutamente nada a não ser competir pela atenção delas ou ir para a praia. Mas existe outra ainda, que é a Barbie grávida. Eles dizem que ela é super estranha e que foi descontinuada. Toda a gente se tenta distanciar dela, tenta evitar. Ou seja, uma mulher pode ser tudo aquilo que as outras Barbies são. Pode ser absolutamente tudo, menos ser mãe. Malta, isto é tão parvo que só pode ser irónico, certo? Depois, mais tarde, somos apresentados à personagem principal, uma das Barbies. E ela, ao longo do tempo, começa a atuar de forma estranha. E eles basicamente arranjam ali uma desculpa na história para a Barbie ter que visitar o mundo real e resolver o problema. Quando a Barbie e o Ken chegam ao mundo real, a Barbie imediatamente é assediada por todos. Chega até a ser sexualmente agredida e tudo. Já o Ken, não. O Ken fica maravilhado com o mundo onde ele é reconhecido e visto. Existiu uma cena onde uma mulher simplesmente pediu-lhe as horas e ele ficou super impressionado que alguém sequer o considerasse, que olhasse para ele como uma pessoa, porque nunca tinha sentido isso antes na utopia feminista da Barbieland. Portanto, é óbvio aqui que o filme só pode estar a chamar a atenção para a solidão e a desumanização masculina, certo? Só pode. Mas continuemos. A Barbie, aos poucos, começa a perceber que a realidade feminista maravilhosa que pensava ter inspirado no mundo real não existe. E até é insultada pela miúda que veio ajudar, que ao longo do filme é usada como exemplo de pessoa woke, não é? Ou seja, uma miúda com hormonas aos saltos, com má relação com a mãe, revoltada com o mundo e com falta de maturidade. Mais uma vez, uma excelente descrição do wokeismo. Entretanto, o Ken descobre sobre o patriarcado. Começa a ler toda a literatura feminista, que lhe ensina que os homens basicamente controlam tudo, decidem tudo e, basicamente, tudo lhes é dado de mão beijada. Então, com esta informação e uma nova confiança, o que é que ele decide fazer? Vai a uma empresa e pede um emprego de alto cargo. Eles perguntam-lhe basicamente, olha, qual é a tua experiência? Tu tens um MBA? E ele fica de género, mas ser homem não é suficiente? Então aqui, novamente, malta, a única interpretação possível é que o filme está a demonstrar que esta ideia do patriarcado, que o Ken tinha acabado de aprender ao ler todos aqueles livros, é absurda, ridícula e ilusória. Depois, há uma cena em que a Barbie está numa empresa, que é a Mattel que constrói as Barbies, a fugir dos homens que a querem basicamente voltar a colocar na caixa.
E durante a fuga encontra-se com uma mulher que mais tarde descobrimos ser a criadora da Barbie. O tom de repente do filme muda bastante e é claro que o que está ali a ser falado é para ser levado a sério. E ao longo da conversa a Barbie vira-se para ela e diz: então afinal mulheres trabalham aqui. E a senhora ri-se e diz: oh querida, nós fazemos muito mais do que trabalhar aqui. E depois a Barbie diz que o mundo não é bem como ela imaginou que fosse. E a senhora responde: nunca é. E isso é incrível, não é? Ou seja, mais uma vez, malta, é óbvio que aqui é uma mensagem conservadora e antiprogressista de que uma mulher é muito mais do que o seu trabalho, muito mais do que a sua carreira. E que isso, na verdade, é o que menos importa. Que o mundo, apesar de imperfeito, deve ser celebrado e não revolucionariamente alterado. Se isto não são valores conservadores, então eu não sei o que são. Mas, enquanto tudo isto acontece, depois o Ken volta à Barbieland. E quando ele volta, propaga estas ideias todas do patriarcado e basicamente toma conta da Barbieland e torna aquilo numa espécie de man cave incrível. O mundo patriarcal que o Ken funda, de repente são todos a divertirem-se, Kens e Barbie juntos, a interagirem uns com os outros, falam de filmes, de tecnologia, de desporto, bebem cerveja. Tudo isto em pleno contraste com o mundo plástico, falso e estéril que nos foi mostrado no início do filme. Elas nunca mostraram, nunca, um homem a maltratar uma mulher, neste caso um Ken a maltratar uma Barbie, a diminuí-la, a sexualizá-la, a ser agressivo. Nunca. A única mensagem que é possível aqui é que o patriarcado é brutal e é bom para todos, certo? A única coisa que acontecia, que pode ser minimamente criticável neste sistema, era quando as Barbies traziam cerveja aos Kens, com uma espécie de atitude mais submissa. Tudo o resto era ótimo. E o mundo continuava, na verdade, até a girar à volta das Barbies. Os Kens tocavam música para elas, ensinavam-lhes golfe, explicavam-lhes os seus filmes favoritos. Eram basicamente gajos porreiros, estão a ver? No entanto, houve uma minoria que não ficou muito satisfeita. A Barbie e essas duas humanas que vieram com ela do mundo real, a Barbie principal, não é? Não gostaram muito do que viram quando cá chegaram. E começaram a montar um plano para reconquistar a Barbieland. Mas antes disso tudo acontecer, esta Barbie principal tem uma espécie de ataque histérico e diz que desiste e que vai apenas esperar que alguém acima dela tome as rédeas e faça algo sobre esta situação. Estão a ver? Mais uma vez. Qual é a mensagem aqui? Certamente não é progressista, onde o Estado magicamente resolve todos os nossos problemas, certo? Mas depois existe uma parte ainda mais esquisita e retardada, que dá vergonha alheia a ver, onde a mãe humana que veio com a Barbie fala com uma das Barbies que está perfeitamente contente com a situação e dá este discurso parvo e clichê sobre o quão difícil é ser mulher e aparentemente isto quebra o feitiço do patriarcado. Ou seja, as Barbies não estavam verdadeiramente a divertirem-se com os Kens. Não. Elas estavam a ser manipuladas, estavam em lavagem cerebral, malta. Vejam só, todas as Barbies estavam felizes, satisfeitas e contentes. Mais do que antes, por admissão própria. Até esta senhora aparecer e lhes começar a dizer que, na verdade, as vidas delas são miseráveis e horríveis. Isto faz-me lembrar alguma coisa? A mim faz, não é? Mas depois existe uma parte onde elas estão a fazer uma espécie de terapia de conversão às outras Barbies, que estão satisfeitas com a vida, não é? E enquanto elas estão a fazer esta terapia de conversão, há uma parte engraçada onde uma diz: o que é que eu estou a fazer? Usar um vestido? Ou usar este vestido? E a outra diz: realmente? Tu és uma física? Deixa-me ver se eu percebi então. As mulheres podem ser tudo, fazer tudo, menos quererem ser inteligentes e se vestirem de forma sexy. Ao mesmo tempo. Não podem, isso não podem. Ou ser mães também não podem. Ou então quererem ser submissas a homens, também não podem. Ou então sequer darem-se normalmente com homens, também não podem. Óbvio que se isto acontecer, só é possível se estiverem em completo estado de lavagem cerebral. O filme aqui só nos pode estar a tentar mostrar o quão ridículo tudo isto é e a gozar com a situação, certo? É a única hipótese. Porque se estiver a tentar mostrar qualquer outra coisa, eu acho que falhou. Mas malta, depois ainda melhora. Numa jogada protofascista de tomada de poder, as Barbies manipulam emocionalmente os Ken e enquanto eles estão distraídos a lutar uns contra os outros, fazem um golpe de Estado. Ou seja, as Barbies são tipo um regime totalitário e opressor do mundo real que apenas consegue ganhar se manipular eleições. Enquanto que os Ken são pessoas normais, que gostam de se divertir, tratar bem as pessoas à sua volta e serem tipo brothers uns dos outros. Malta, é impossível este filme ser anti-homem com esta história. É impossível. Na verdade, só pode ser o filme mais pró-homem de sempre. A malta tem apresentado aí umas críticas a dizer que os homens no filme são horrivelmente representados. Mas eu acho que esse é o ponto. Se não, pensem bem. Não existem homens a sério na utopia feminista. Nós vemos isso até com o Ken, quando no final ele precisa de se encontrar
e de ser algo que não depende de mulheres e da sua fixação com as Barbies. Tem de deixar de ser um simp castrado e procurar sentido próprio e um propósito em si mesmo. Uma clara analogia aos homens fracos do século XXI. E até uma mensagem bastante masculina. E não muito diferente até do conceito de lenda pessoal presente no Alquimista de Paulo Coelho. Mas só mais um detalhe rapidinho. Para provar o meu ponto. Durante a revolta dos Ken, com este golpe de estado das Barbies, onde se começa a perceber que a solução para tudo isto, se calhar está algures no meio, onde os Ken pede à Presidente para ela nomear um deles para o Supremo. E ela diz, não, isso eu não consigo fazer. Mas vamos começar com algo mais baixo. E a narradora diz o seguinte, bem, os Ken têm de começar por algum lado. E um dia, os Ken vão ter tanta influência e poder na Barbieland como as mulheres têm no mundo real. Malta, ela está basicamente a admitir, ela está a dizer que o filme é literalmente todo para ser interpretado na segunda camada. Mas depois de tudo isto, perto do final, a Barbie não sabe bem o seu propósito, não sabe bem o que fazer. Isto é um tema muito marcado ao longo do filme todo. E a criadora da Barbie, aquela senhora que eu falei há pouco, aparece novamente. As duas começam a falar, o tom muda novamente, para aquele tom mais sério, onde tu sabes que o que está ali a ser falado é para ser levado a sério. Eles depois começam a ter uma conversa profunda sobre a vida, e ela diz literalmente que os humanos inventam coisas, como a Barbie, e como o patriarcado, para se sentirem melhor. Querem mais do que isto? Mas há mais. A Barbie o que é que faz depois? Decide ficar da Barbieland? Decide se tornar uma boss babe? Ou tornar-se uma empresária de sucesso? Ganhar um prémio Nobel? Não. Ela não decide voltar à vida anterior que tinha. Ela decide tornar-se uma mulher verdadeira. Quando ela diz isto, durante a conversa com a criadora, ela emociona-se e a criadora emociona-se e diz que lhe vai então mostrar o que é que isso significa. O que é que significa ser uma mulher verdadeira. Dá-lhe as mãos e de repente mostra-lhe uma espécie de flashbacks da vida de várias mulheres com filhos, a criarem relações, a casarem, a formarem família e a envelhecer e a dar espaço para as próximas gerações. Literalmente, não há uma única imagem de mulheres na carreira corporativa a terem muito sucesso e a fazerem muito dinheiro. Tipo, não há uma única imagem onde isso apareça. O foco é claro naquilo que é uma imagem conservadora da vida e do papel da mulher. E vejam só, enquanto tudo isto acontece, enquanto ela mostra estas imagens, isto tudo é ao som da música What Was I Made For, da Billie Eilish. Malta, eu preciso dizer mais alguma coisa? O final do filme, já no mundo real, quando a Barbie se decide tornar uma mulher de verdade, eu acho o fim incrível. Não só é engraçado e faz alusão a piadas anteriormente ditas, nesta primeira camada de interpretação, como também nos engana a dar a entender que a Barbie vai a uma espécie de entrevista de trabalho. Ela está toda bem vestida, de blazer, como se fosse mesmo uma entrevista de trabalho. Eles dizem boa sorte, mas não, ela vai a um ginecologista. Novamente aqui é rejeitada a premissa feminista de que aquilo que define uma mulher no mundo real é a sua carreira. Mas existe ainda uma terceira camada de interpretação nesta cena final. E esta sim, eu não sei se é intencional. Provavelmente não. No final a Barbie escolhe o quê? Ela escolhe se tornar uma mulher de verdade. E reparem que ninguém a precisou de afirmar. Seres ou não uma mulher é algo completamente fora do teu controlo. E qual é a primeira coisa que ela faz? Como mulher de verdade? Ir ao ginecologista. O filme, certamente, não está aqui a defender uma ideia de determinismo biológico, transfóbico, de que aquilo que no final do dia define uma mulher é o que tu tens no meio das pernas. Certo? O filme nem sequer brincou várias vezes com o facto de na Barbieland ninguém ter órgãos sexuais e como isso era estranho. Malta, se isto for acidental, eu acho que ainda vai ficar mais engraçado ainda. No fundo, este filme conta uma história de uma menina, neste caso boneca, que se quer tornar uma mulher. De alguém em crise existencial, que vive em um mundo plástico à procura de sentido, para uma pessoa que aceita e decide viver as complexidades da sua existência. O círculo da história é fechado desde o início do filme, onde as miúdas, com a Barbie gigante, rejeitam o patriarcado, rejeitam a natureza, rejeitam a maternidade e destroem os seus bonecos bebés, abraçando a ideia da Barbie e do feminismo, em claro contraste com o final, onde a Barbie, por sua vez, rejeita o mundo distópico e ilusório da Barbieland e decide ir para o mundo real e visita um ginecologista, abraçando assim a natureza e a maternidade. Malta, se ainda não estão convencidos, vejam. No filme,
dizem que a única personagem que alguma vez tinha deixado a Barbie Land para o mundo real foi a Skipper, que é uma Barbie real controversa conhecida como o Growing Up Skipper, que podia crescer uns centímetros e aumentar o peito. Vocês podem perceber porque é controversa. Quando lhe abanavas o bracinho. Acham que é coincidência que a única personagem que cresce, que se desenvolve, que amadurece, foi a única personagem a deixar a Barbie Land e ir para o mundo real? Para o mundo patriarcal? A mãe humana, no final, até sugere que faça uma Barbie que apenas quer ser mãe. Completando assim também o ciclo de significado da Barbie grávida que vimos no início. Aquela que todos queriam ignorar, que tinha sido descontinuada, não é? Malta, sinceramente agora, é óbvio que nem todos os exemplos que eu dei foram feitos para serem interpretados da maneira que eu os interpretei. Ou se calhar foram, sei lá. Eu não estou a dizer que este é o próximo Fight Club, ok? Mas foi super engraçado e deu-me esperança. Eu penso que está-se a tornar mainstream perceber que as ideias woke radicais, na prática, não passam de uma distopia tipo Barbie Land. Mulheres comuns começam, ou inevitavelmente vão começar a perceber, as consequências absurdas da implementação desta espécie de apartheid dos sexos. Mas digam-me nos comentários, digam-me se concordam comigo, estou só a ficar maluco. De qualquer maneira, mesmo que acidental, que eu não acredito que foi, bora roubar este filme aos progressistas, bora roubar este filme aos woke malucos. Vamos nos apropriar deste filme e tornar a Barbie num clássico metaconservador. É isso, é essa a missão. Malta, subscreva o canal e até à próxima.